primeiro módulo que a gente pensou, então, é uma introdução à inteligência artificial, tentando definir um pouco o que é a área, o que se faz, como se trabalha, de onde a gente veio, onde estamos hoje. Inteligência artificial é um campo muito interessante, acho que vocês sabem disso, estão aqui por esse motivo, porque certamente se interessam nisso. A inteligência em si é o que nos diferencia dos outros animais, está aí no nome da nossa espécie, né, Homo sapiens. Tem muita discussão do papel da inteligência na nossa evolução. Uma pergunta que as pessoas fazem é: nós somos humanos porque somos inteligentes? Ou somos inteligentes porque somos humanos? A inteligência artificial dá margem para muita discussão. E na inteligência artificial, a gente tenta também lidar com essas questões, dependendo da resposta que a gente dá para essas questões, isso impacta nos caminhos que a gente escolhe. Vocês vão perceber hoje um pouco na história da inteligência artificial como essas respostas podem influenciar a nossa vida. A gente tenta, além de lidar com essas questões existenciais, projetar sistemas ditos inteligentes que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia. Todo mundo aqui já usou um sistema inteligente. Inteligente entre aspas, tá? No sentido de que é produzido pela inteligência artificial. Vou citar alguns, que certamente já cruzou o caminho de vocês. Corretor ortográfico desses WhatsApps, Telegram da vida. Aquilo é inteligência artificial. Tradutor automático, Google Tradutor, DeepL, inteligência artificial. Tá? O GPS tem algoritmos de inteligência artificial ali calculando rotas. Vou falar o mais famoso deles, ChatGPT, inteligência artificial na veia. Tá? Então todos nós cruzamos com isso no dia a dia. E a gente diz então que o nosso objetivo na inteligência artificial é criar essas máquinas, esses processos, esses programas que podem computar como agir de maneira efetiva e segura. Então notem que eu grifei essas duas palavras. Tá? Será que a gente já atingiu esse objetivo? Todo mundo que usou bastante o ChatGPT aqui tem suas dúvidas, né? Se aquilo realmente é seguro, se ele nos ajuda sempre. Mas a gente vai falar mais disso. Tá? Esse é o sistema do momento. Então, o ChatGPT surgiu aí logo há 2 anos, mais ou menos. Ele é o que a gente chama de grande modelo de língua. Então, ele é treinado numa grande quantidade de dados. E com base nesses dados que ele foi treinado, ele consegue responder para a gente e nos ajudar de várias formas, né? A preparar documentos, a explicar coisas, a projetar soluções. Quando a gente fala na inteligência artificial que um sistema é treinado, eu vou explicar isso rapidamente porque talvez muita gente não conheça esse termo. Né? Significa que a gente desenvolveu o sistema, o software, a partir de dados que a gente tem disponível. Isso é um treinamento de sistema. Então, esses grandes modelos de língua, eles têm esse nome porque eles pegam dados em língua natural, em língua humana, e criam um modelo interno, uma representação desses dados que eles usam para raciocinar e para responder às nossas dúvidas. Tá? Ele é um grande modelo de língua porque ele usa uma grande quantidade de dados, gigantesca. Isso é um problema na IA hoje, porque a capacidade de computação que a gente tem já está chegando no limite do que a gente consegue fazer, do que a gente precisa fazer. Cada vez mais a gente precisa de máquinas mais poderosas para processar essa quantidade imensa de dados e produzir sistemas com esse porte. Tá? Então a gente precisa falar um pouco dele. Ele é recente, como vocês sabem, mas as ideias por trás do ChatGPT e seus congêneres, tem muitos, né? Todo mundo aqui já cruzou com vários aí. A Microsoft acabou de lançar uma versão para o Windows, que é o Copilot, que por trás tem o GPT-4. Antes do ChatGPT, a versão que inundou a mídia era 3,5, mas a gente teve 3, teve o 2, teve 1. A gente teve vários modelos de língua a partir da década de 90, que eles se popularizaram em processamento de linguagem natural. Eles não tinham esse poder e não davam esse acesso que esses sistemas dão para a gente hoje, mas eles já existiam na década de 90, eles causaram uma revolução na década de 90. Vou contar essa história mais tarde para vocês. Acreditem, essa revolução que a gente está vendo com o ChatGPT não é a primeira revolução que a IA traz para a gente. A revolução anterior, quando a gente aprendeu a usar melhor a estatística, veio na época que surgiu o Google Tradutor como ele é hoje. A tradução virou estatística, ela deixou de ser simbólica, com regras, e passou a funcionar usando estatística. Tá? Depois eu conto isso. E foi a primeira vez que a gente pôde usar a tradução automática, confiando um pouco na saída. Apesar dos erros, a gente tinha que editar pouco para isso arrumar, para isso funcionar bem e estar ajustado. Isso foi na década de 90. E a gente teve outras pequenas revoluções da inteligência artificial, talvez nenhuma tão grande quanto essa agora dos modelos de língua, mas a gente já teve esses momentos aí. Tá? As ideias do ChatGPT
Então, já foram implementadas a partir da década de 90, com outras formas. A gente não usava esses modelos neurais, que eu já vou definir logo logo com vocês, mas elas já existiam. Essas ideias da década de 90 são baseadas em ideias da década de 50. Sabiam disso? O que está por trás de um modelo como o ChatGPT e seus congêneres são ideias da década de 50 desenvolvidas na linguística, na psicologia. Uma loucura isso, né? E hoje que a gente consegue implementar isso eficientemente e fazer funcionar. Então vocês vejam como a ciência é interessante. Tem muita coisa aí por trás que às vezes a gente não sabe. Minha ideia é que vocês saiam sabendo um pouquinho hoje. Bom, e aí a gente vê esse tipo de sistema e a reação das pessoas e da mídia. Acho que vamos ver se vocês se identificam com algumas dessas reações que eu estou mostrando aqui, né? A primeira que eu ouço é assim: a IA chegou. Me dá uma canseira existencial ouvir isso. A IA chegou faz tempo, né, gente? Desde quando a gente usa tradutor automático? Desde quando a gente usa corretor ortográfico? Desde quando a gente usa GPS? Talvez as pessoas não notassem que isso era inteligência artificial, mas ela chegou faz tempo, tá? A outra é essa: só mais um sistema, logo todos esquecem. Menos, né, gente? A gente tem que admitir que esse sistema ele tem um potencial enorme. As pessoas acho que falam um pouco isso pelo desconhecimento, ou por na sua carreira não precisar usar, mas eu acho que é inegável o poder e o alcance que esses grandes modelos de língua têm tido. Então, também não acho que as pessoas vão esquecer disso daí, não. É uma coisa que veio para ficar e a tendência é que isso vá melhorando com o tempo. Aí tem o que eu mais gosto, né? Aí todo mundo lembra daqueles filmes apocalípticos. Todo filme que tem inteligência artificial termina com a IA matando as pessoas, né? E aí tem esse aqui, Exterminador do Futuro. É o apocalipse tecnológico. É o primeiro sinal, tem um termo que o pessoal usa que eu acho o máximo. É o primeiro sinal da singularidade tecnológica, em que a máquina vai dominar tudo e os humanos vão ser extintos, né? Aquela coisa toda. Ai, ai. Essa é a minha cara para essas pessoas. Tá, eu não acredito em nenhuma dessas argumentações. A IA não chegou agora, a IA está aí faz tempo. Eu não acho que é só mais um sistema como qualquer outro que vai ser esquecido. Não acho que é um apocalipse tecnológico. Espero convencê-los disso até o fim do dia. Lógico, veja, a gente está fazendo um exercício de opinião aqui. Podem me provar que eu esteja errado daqui a um tempo, tá? Mas o que a história mostra pra gente é uma coisa diferente. Então tem bastante IA na nossa vida. Olha, se eu ainda não convenci vocês, vou citar mais alguns casos, tá? Sistemas de recomendação. Todos esses grandes sistemas de entretenimento, Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon, todos eles recomendam coisas pra gente. Tem inteligência artificial no sistema de recomendação, para saber o que recomendar para o usuário, tá? Jogos, todo mundo já viu jogo automático, você joga contra o computador. RPGs, xadrez, damas, o famoso jogo Go, a gente vai falar mais dele depois. Quando a gente fala de processamento de texto, então, os chatbots, os grandes modelos de língua, revisão gramatical, análise de sentimentos, que é a área de você tentar descobrir o sentimento da pessoa que está falando alguma coisa, se ela falou bem, se ela falou mal de algo, se ela concorda com uma ideia, inteligência artificial. Processamento de fala, toda vez que a gente fala com um assistente virtual, ou do Google, ou a Siri, ou a Alexa, reconhecer e produzir fala é inteligência artificial. Tem muito estudo ali por trás, tá? Na matemática, ensino de matemática, prova de teoremas, tutores inteligentes, no trânsito. Então, eu falei para vocês, rotas, esses carros autônomos, inteligentes, que ajudam a pessoa na direção, na saúde, apoio a diagnóstico médico. A gente tem sistemas de apoio a diagnóstico médico que são muito bons, que são capazes de interpretar o exame médico e dizer o que a pessoa tem ali, tá? Rastreamento de epidemias, para onde ela vai crescer. Já viram isso? Volta e meia esses programas televisivos mostram os pesquisadores rastreando epidemias. No direito, o pessoal atrás de lei, jurisprudência, montando argumentação, previsão de clima, predição de catástrofe. A IA está permeando todas essas frentes. Então, querendo ou não, a gente está exposto ao que a IA está fazendo. Então, é muito importante a gente estar ciente disso. E eu podia continuar falando de muitos e muitos exemplos aqui. Eu vou falar de mais alguns na parte da tarde, meus colegas vão falar de outros, e a gente vai falar bastante disso. Então, algumas questões surgem quando a gente trabalha com isso, né? Então, o que significa ser inteligente? Como é que faz um sistema inteligente? De onde a gente veio? Quais são as tendências por trás disso? O que está acontecendo no mundo hoje? Então, se eu quero entrar na inteligência artificial, por onde eu entro? O que vale a pena estudar hoje? Então, nessa primeira parte do curso, eu vou tentar responder essas questões para vocês ficarem mais cientes e para a gente também uniformizar um pouco o vocabulário e falarmos a mesma língua, tá? Então, vamos dar os primeiros passos nessa temática. E aí, por mais incrível que pareça, apesar desse boom da inteligência artificial, é super difícil definir o que é inteligência artificial. Por quê? A gente não sabe definir exatamente o que é ser inteligente. Então, existe toda uma discussão na área. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa profundidade. Vou só mostrar alguns casos para vocês. Mas existem dezenas de definições do que significa ser inteligente. Tá?
Aqui eu coloco algumas questões, só para vocês pensarem um pouco. A fidelidade, a forma que o humano faz, será que para uma máquina ser inteligente, ela precisa fazer exatamente do jeito que o humano faz? Ser inteligente igual ao humano? Ter os mesmos processos de pensamento que o humano tem? Ou ela pode fazer de um jeito diferente e ser inteligente mesmo assim? O quão fiel ao modelo humano a gente quer ser? Será que só o resultado não basta? Se o humano faz de um jeito e tem um resultado X, a máquina também tiver o resultado X, mas fizer de outro jeito, não basta? Eu fico bem feliz se ela fizer de outro jeito e funcionar. Tá? Eu gosto muito da definição da inteligência artificial, em que a gente não está falando necessariamente da inteligência igual à humana, a gente está falando da inteligência que a gente consegue colocar na máquina. E isso acho que nos libera um pouco da obrigação de ter que reproduzir o ser humano dentro do computador, tá bom? A nossa inteligência é única ou ela é multifacetada? Depois eu vou mostrar uma definição para vocês super interessante disso. Será que a gente tem inteligência para andar, para ver, para ouvir? Às vezes é interessante a gente segmentar um pouco isso para nos ajudar a modelar computacionalmente e resolver o problema. Tá? Essas questões parecem muito filosóficas, mas elas têm um impacto enorme na história da inteligência artificial. Vou contar isso para vocês daqui a pouco. Dependendo do que você segue ou de como você encara o problema, você toma decisões de projeto, de sistemas que podem ser diferentes. Né? Vou contar 2 casos divertidos aí da inteligência artificial. Então, tem muita gente que trabalha com IA e trabalha com lógica. Então, tem o famoso exemplo da lógica, vocês conseguem ver ali, né? Sócrates é um homem e todos os homens são mortais. Então, usando a lógica, fazendo dedução, a gente chega à conclusão de que Sócrates é mortal. Certo? Todo mundo concorda com isso? Lindo! Nós humanos conseguimos usar essas regras lógicas para lidar com esses fatos e produzir uma conclusão. Por que a gente não coloca isso no computador, então? O problema é que a gente não consegue estabelecer essa lógica, explicar todos os fatos, explicar todos os raciocínios para todos os aspectos da vida para o computador. Tem muita coisa na nossa vida que é incerta, que é vaga, que é ambígua, em que a gente não é lógico. Então isso tem limitação. Tá? Eu costumo fazer uma brincadeira que é a seguinte, tá bom, aquele caso do Sócrates é um homem, é lindo, é fácil de ver a dedução. Mas eu continuo a brincadeira. Eu digo assim, ó, Sócrates adora legumes e verduras, mas odeia brócolis. Tadinho do brócolis, né? Cadê a lógica disso? Se ele gosta de verduras e legumes, ele devia gostar de brócolis. Como é que você deduz que ele odeia brócolis? Então a gente começa a enxergar algumas limitações desse tipo de representação de pensamento na máquina. Outro exemplo muito famoso na IA é esse daí, do avião. Então, os primeiros projetos de avião tentavam bater asa, imitando a natureza, imitando a biologia. Lindo, né? A gente quer imitar o que a natureza já faz. Se eu entrar num avião e ele bater asa, eu saio correndo. Tá? Eu dou graças a Deus que a asa dele está bem paradinha, retinha, sem nenhum parafuso caindo. Então a gente achou uma solução de engenharia diferente da dos pássaros, a gente ainda não bate asa e o avião voa. E eu fico muito feliz com isso. Então é esse o meu olhar muitas vezes. Não é o olhar de todo mundo da inteligência artificial, mas eu fico plenamente feliz mesmo que seja diferente da natureza e funcione. Tá? Então esse é o exemplo clássico que a gente encontra em todo livro de inteligência artificial. E logicamente vem as perguntas filosóficas. E são as que a gente mais gosta de discutir na hora do café. Então a gente fala assim, puxa, o ser humano é inteligente, então vamos fazer um sistema inteligente. Inteligência implica consciência e livre-arbítrio? Aí começa o medo, né? Nessa hora que a gente começa a pensar no apocalipse tecnológico. Será que a máquina vai criar consciência e vai dar uma matadinha no ser humano? Né? Como acontece em todos os filmes de ficção científica que tem inteligência artificial. Então, por exemplo, tem esse famoso filósofo aí, o René Descartes, ele fala o seguinte, ó, a mente é mais do que matéria, sendo que há uma parte, o espírito, que não segue as leis da física. Já entramos no âmbito de metafísico da religião, né? E ele fala assim, ó, se a mente fosse governada inteiramente por leis da física, então a gente não tem livre-arbítrio, tanto quanto uma rocha que decide rolar morro abaixo. Onde está a nossa consciência? Onde está o livre-arbítrio? Como isso se relaciona à inteligência? Tá? Uma outra linha fala assim, ó, o funcionamento do cérebro, segundo as leis da física, constitui a mente. O livre-arbítrio relaciona-se a como a percepção das opções aparece para o indivíduo. Lindo também. A gente não sabe fazer isso na máquina até hoje. Tá? Então veja como a gente ainda está longe do exterminador do futuro. As nossas máquinas, até onde a gente sabe, na fronteira do conhecimento da pesquisa, elas ainda não têm essa consciência toda de tomar essas decisões desse tipo. Esperamos que não tenham. E aí vem a questão, a gente quer livre-arbítrio? A gente quer essa consciência para as máquinas? Até onde a IA pode chegar? Vou trazer alguns casos para vocês que parecem bobos, mas são reais. Tá? Por exemplo, os carros inteligentes, os carros autônomos. Eles devem cumprir seus objetivos a qualquer custo? Então eu quero sair daqui, quero ir
para o campus de São Carlos, onde eu trabalho, na USP. Esse carro deve me levar a qualquer custo, atropelando pessoas, batendo em outros carros? O quanto ele tem que ser efetivo em cumprir sua meta? Lembram que a definição era agir de maneira efetiva e segura? Pode atropelar a gente no caminho? Se ele atropelar, de quem que é a culpa? É da montadora do carro? É do programador do software? É do cara que fez o radar que o carro usa para verificar o ambiente? Ah, professor, vamos maximizar a segurança para ele não atropelar ninguém. Então, em termos, se a gente quer maximizar a segurança, talvez ele não deva sair da garagem. Está super seguro guardado na garagem, não dá? Perceberam como é difícil? Onde é o limite aí da IA? O que ela deve fazer? Tem um exemplo que eu adoro, que é esse aqui do xadrez. Todo mundo já jogou uma partida de dama, de xadrez, de paciência com o computador, né? O quanto ele tem que ser efetivo em ganhar da gente? Vale qualquer coisa? A máquina pode nos chantagear, por exemplo? Já pensaram nisso? Eu nunca fui chantageado numa partida de xadrez. Espero que continue não chantageando. A máquina pode fazer barulho ensurdecedor para tirar a concentração de quem está jogando com ela? Tem uma passagem de um livro que fala assim, olha, um dos primeiros livros de xadrez. Sempre posicione o tabuleiro de tal forma que o sol bata nos olhos do seu oponente. Tá? Então, olha que interessante. A gente também não quer que a máquina faça isso. Então, a IA tem que ter alguns limites. Tá? E aí, para terminar essa discussão de limites de IA, é só a gente pensar no nosso sistema mais famoso do momento, o ChatGPT. Tá? Estou falando dele porque pela fama, mas tem todos esses outros alternativos que surgiram aí. Imagino que vocês já usaram um ou outro. Essa discussão vale para todos eles. Até onde esse sistema pode ir? Eu já vi muita gente usando para um monte de coisa. Gente, em vez de ler livro para a escola, lê o resumo que o ChatGPT gerou. Tá? Em vez de estudar para uma prova ou resolver um exercício, pede para o sistema resolver. Clínica de atendimento psicológico que trocou o atendimento humano pelo atendimento do ChatGPT. Vocês devem ter visto notícias assim quando o ChatGPT saiu. Até onde a gente quer? Qual é o impacto disso para a sociedade? Difícil, né? Certamente é negativo, nesse ponto de vista, do mau uso. Agora, do bom uso, é incrível. Eu vou contar um caos para vocês. Caos é como a gente falava casa antigamente, né? Para significar uma história. Nós perdemos umas horas pensando em como a gente ia fazer o conteúdo desse curso. Como é que a gente, com uma audiência tão ampla e variada, podia ensinar um pouco de IA para vocês? Um dos meus colegas, o professor Roberto Marcondes, que vocês vão conhecer daqui a pouco, falou assim, eu vou pedir para o ChatGPT nos dar um palpite. Ele falou exatamente o que a gente queria. Fiquei muito orgulhoso, gente. Ele fez em 10 segundos uma proposta quase igual a nossa, que a gente levou horas fazendo. Tá? Então, a gente vê o poder de um sistema desse. Como ele pode ajudar. Tá? Se a gente souber usar para o bem e não abusar aí do uso do ChatGPT. Então, a gente está aprendendo a responder essas questões. Né? Qual é o impacto para os indivíduos, para a sociedade? Professor, ele está resolvendo tudo, as crianças não vão nem saber mais escrever, porque ele escreve, ele faz tudo, vai ser copia e cola. Será? Quando a calculadora surgiu, também tinha esse medo de que as pessoas iam parar de fazer conta. Acho que em parte pararam, mas a gente ainda sabe fazer conta minimamente, né? Eu já ouvi um especialista falando assim, que a diferença do ChatGPT para a calculadora é que nem comparar uma bombinha dessas que a gente compra e explode em festa junina com uma explosão atômica. O ChatGPT é a explosão atômica. Tá? Então, a gente ainda vai aprender a lidar com esse tipo de coisa, a gente vai falar dele daqui a pouco mais, o que está por trás dele. Todos acreditamos que o cérebro é o nosso centro de inteligência, hoje. Tá? E a gente tem evidências físicas disso. A neurociência tem mostrado para a gente. Se a gente sofrer um dano no cérebro, a gente perde parte da nossa cognição, ou a totalidade da nossa cognição. Mas no passado, olha que engraçado, as pessoas já acharam que foi o coração e o baço. Então, talvez não seja só no cérebro, um dia a gente descubra isso, né? Mas por enquanto a gente acredita que é o cérebro o nosso centro de cognição. E o nosso cérebro é formado pelos nossos queridos neurônios, com seus axônios, dendritos, bainhas. Todo mundo já viu aí uma figurinha de um neurônio, né? Tem essa fala aí desse pesquisador que ela fala assim, a mente é causada pelo cérebro. E o cérebro nada mais é do que um conjunto de reações eletroquímicas entre células. Professor, por que você está falando disso? Bom, a abordagem dominante hoje na inteligência artificial são as redes neurais não biológicas artificiais, inspiradas nesses neurônios que o nosso cérebro tem. Então, eu vou falar disso depois também. A gente sabe que o nosso cérebro, de uma forma ou de outra, armazena memórias, acessa funções cognitivas. Exatamente como eles fazem isso, a gente ainda está descobrindo. Isso também é importante para a gente. Algumas das abordagens da IA se baseiam nisso. Então, por exemplo, existe uma rede neural artificial, computacional, que se baseia na forma que o nosso cérebro processa a visão. Vou falar disso depois para vocês. À tarde vocês vão ter uma ideia melhor desse tipo de rede neural. Então, é interessante a gente desvendar esses fenômenos para conseguir projetar bem isso. E para fechar essa primeira discussão, eu vou trazer uma definição de um outro livro de inteligência artificial que eu gosto muito e eu vou ler com vocês. Eu acho que ele sintetiza muito bem as dúvidas que a gente tem na inteligência artificial.
Então ele diz assim, ó, o problema de definir o campo inteiro da inteligência artificial é semelhante ao de definir a própria inteligência. Ela é uma única faculdade ou é apenas um nome para a coleção de capacidades distintas e não relacionadas? Que é o que a gente já falou antes, né? Até que ponto a inteligência é aprendida e não existe desde o nascimento? O que acontece exatamente quando ocorre o aprendizado? O que é criatividade? O que é intuição? Sabemos muito pouco disso. Na área de processamento de linguagem natural, existe um ramo de pesquisa que se chama criatividade computacional, para tentar ensinar a máquina a compor música, escrever poesia, fazer piada, tá? Mas ainda está engatinhando comparado às outras áreas. A inteligência pode ser deduzida do comportamento observável ou ela requer evidências de um mecanismo interno em particular? Essa é uma discussão enorme da inteligência artificial. O quanto da inteligência é inato? O quanto a gente aprende? Vamos falar mais disso depois. Como o conhecimento é representado no tecido nervoso de um ser humano e que lições isso traz para o projeto de máquinas inteligentes? O que é autopercepção? Que papel desempenha na inteligência? Além disso, conhecimento sobre a inteligência humana é necessário para construir um programa inteligente? Ou uma técnica estritamente de engenharia é suficiente para tratar o problema? Já falei um pouquinho disso, né? É possível conseguir inteligência em um computador? Ou uma entidade inteligente requer a riqueza de sensações e experiências que só poderiam ser encontradas em uma existência biológica? Essa é a pergunta que mais me perturba. Será que a gente vai chegar na inteligência da máquina um dia real? Tem muita gente que não considera o que a gente faz inteligente. Tem gente que fala assim, o chat GPT não é inteligente. Ele é só, vou usar o termo técnico que o pessoal usa. Não parece técnico, mas ele é, tá? É um papagaio estocástico. Então, ele é um sistema que viu muitos dados, aprendeu padrões e usa esses padrões para responder as coisas. Só que por trás dele tem muita decisão importante de engenharia, da ciência, coisas que foram feitas aí ao longo de décadas. Se ele não for considerado inteligente, vejam, inteligente do ponto de vista da máquina, tá? Não necessariamente igual ao ser humano, à biologia. Se o chat GPT a gente não puder chamar de inteligente, o que é um sistema inteligente? Tá? Então eu falo, eu acho que ele é inteligente, mas com essa ótica, inteligência de máquina, tá bom? Então são questões que nos perseguem, são clássicas. Então aqui a gente tem o famoso pesquisador Alan Turing, considerado o pai da computação, e no seu artigo de 1950 ele já coloca essa pergunta. Vejam, ó. Eu proponho considerar a questão: máquinas podem pensar? E aí ele tem todo um artigo descrevendo isso e ele propõe uma alternativa para essa pergunta. O famoso teste de Turing. Já ouviram falar do teste de Turing? Daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. É um teste mais objetivo que nos ajudaria a dizer se a máquina alcançou algum nível de inteligência ou não. Tá? Então perceba como essa questão já está aí na área faz tempo, né? E hoje a gente ainda está se digladiando com ela. Então vou muito brevemente resumir a história da IA para vocês, desde os seus primórdios até hoje, tá? Para dar uma visão geral do que está acontecendo. Bom, a gente considera que a gestação da IA, os primórdios dela, datam aí da década de 1940. Em 1943, então, tem o primeiro trabalho, olha lá, 9 anos depois da criação da USP, tem o primeiro trabalho que as pessoas reconhecem oficialmente como sendo um trabalho de inteligência artificial. Que esses pesquisadores, McCulloch e Pitts, propuseram a matemática do que seria o primeiro neurônio artificial. Então, eles olharam para o neurônio biológico, vocês podem ver aí à esquerda do slide, e tentaram propor algo parecido, um neurônio artificial, de uma maneira muito simples. Ele basicamente pega algumas entradas, os inputs, como a gente chama, né, um sinal de entrada, faz uma conta com isso e solta uma saída. Então vocês podem pensar, por exemplo, que as entradas que a gente vê naqueles risquinhos ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, essas aqui são as entradas, ó, são sinais. Imagine que biologicamente os nossos neurônios recebem esses sinais elétricos, eletroquímicos, né? Aqui vão ser entradas numéricas. Isso entra, eu faço uma conta e solto uma saída. Esse neurônio vai soltar um sinal ou não para o próximo neurônio da fila, se eu quiser. Imagine, por exemplo, que vocês querem decidir se vocês vão praticar algum esporte, jogar tênis, correr, o que quer que seja. Então as entradas podiam ser as condições do tempo. Então eu podia olhar para esses carinhas que estão à minha esquerda e falar assim, como é que está o tempo? Está nublado? Está sol? Deixa eu olhar mais uma coisa, tá chuviscando? Não? Está ventando? Olho para isso tudo, faço uma continha com esses dados e solto como saída sim ou não. Pode praticar seu esporte ou não vai praticar seu esporte. Então esse neurônio, ele aprendia a fazer essa conta para conseguir responder para a gente se eu podia ou não jogar tênis, por exemplo. Então esse é considerado o primeiro caso de aprendizado automático. Ainda na teoria. Tá? O neurônio artificial surgiu mais de uma década depois, na prática, com outro pesquisador, usando esse modelo famoso de neurônio.
bonito isso, né? Então a gente usa aí a biologia para inspirar a inteligência artificial. Ainda na gestação, a gente tinha os primeiros sisteminhas de jogos que jogavam damas. Então a gente já tinha aí o famoso teste de Turing, que vocês veem um desenho à direita. Então o teste de Turing, para tentar julgar se uma máquina tinha inteligência ou não, significava você colocar um humano de um lado de uma parede, teclando, conversando via chat com algo do outro lado da parede que ele não sabe se é uma máquina ou é um humano. Se ele não conseguir distinguir se é máquina ou humano, a máquina passou no teste de Turing. Ela mostrou desempenho inteligente. Se ele conseguir matar a charada e falar, não, ali é uma máquina que está atrás dessa parede, então a máquina falhou no teste. Tá? Resumidamente, essa é a ideia do teste de Turing. Tá bom? E aí, em 56, um pesquisador da Universidade Dartmouth College, dos Estados Unidos, ele propôs um workshop de 2 meses para tentar trabalhar essas questões de sistemas inteligentes. E na chamada desse workshop, ele usou pela primeira vez o nome inteligência artificial. Foi aí, então, que esse termo foi cunhado e que a gente usa até hoje. Muita gente chama essa área de inteligência computacional, mas tem alguns motivos históricos que levaram a inteligência artificial a predominar. A inteligência computacional acabou sendo vinculada a muitas coisas que são bioinspiradas, que tentam se inspirar na natureza, que também são um ramo aí da inteligência artificial. Tá? Passamos então para as grandes expectativas, para os entusiasmos das décadas seguintes. As pessoas começaram a ver resultados, os jogos estavam bons, estavam funcionando, a máquina era boa em jogar, né? A máquina aprendeu a resolver quebra-cabeça, labirinto. Surgiram linguagens de programação de computador um pouquinho mais espertas, como a famosa Lisp, acho que alguns de vocês já ouviram falar disso. As pessoas começaram a fazer redes de neurônios, então agora não é um só. Cada bolinha dessa é um neurônio, como eu mostrei antes para vocês. A gente começou a conectar essas coisas e esses neurônios começaram a funcionar. Surgiram, de fato, as redes de neurônios artificiais, com várias entradas, todos eles conversando, interconectados e dando uma saída. Tá? Surgiu uma aplicação do famoso Marvin Minsky, que ele chama de mundo dos blocos. Então, hoje para a gente é trivial isso, mas na época isso foi um teste de conceito enorme. Você instruir um computador, numa imagem como essa, a pegar um bloco tal. Então você fala assim, pega o bloco azul maior à direita de tal coisa. Então a máquina tinha que identificar nessa imagem quem ela queria pegar. Então envolvia processamento de linguagem, envolvia trabalhar conceitos de imagem, planejamento. Isso foi caso de muito estudo na inteligência artificial. Bom, década seguinte, o tempo fechou. Se falou muito de inteligência artificial, as pessoas criaram grandes expectativas, e aí vem aquela famosa frase, né? Grandes expectativas trazem grandes frustrações. As pessoas começaram a perceber que a IA não conseguia generalizar esse raciocínio. Ela funcionava bem para casos pequenos, mas a gente não conseguia lidar com tarefas grandes, problemas reais podiam ser muito difíceis, podiam ser o que a gente chama na computação de intratáveis, muito caros. Então as pessoas se decepcionaram, porque aquilo não escalava, como a gente diz, houve cortes de financiamento, muita gente desistiu de trabalhar com isso na época, mas a coisa melhorou, né, para a gente chegar onde a gente está. As pessoas descobriram que para os sistemas funcionarem bem, eles precisavam de conhecimento. Conhecimento é considerado um dos componentes essenciais da inteligência. Então surgiram sistemas baseados em conhecimentos, ou sistemas especialistas, em que as pessoas iam lá e codificavam manualmente, muitas vezes, o conhecimento que elas tinham. O exemplo clássico aqui é o médico. Então o médico tem muito conhecimento, né? Então ele ia lá e falava assim, põe no sistema a seguinte regra, se a pessoa tiver com dor no corpo, dor no fundo dos olhos e febre alta, então ela pode ter dengue. Então as pessoas faziam isso para todas as áreas. E os sistemas começaram a se desempenhar bem, eles atingiram aqui o sucesso comercial, toda grande empresa tinha especialistas de IA fazendo esse tipo de sistema. A ideia era que esses sistemas finalmente tornassem a máquina inteligente. Começaram a surgir projetos de máquinas melhores, usando linguagens de programação mais inteligentes. Tá? Mas, infelizmente, o marketing foi tanto, a expectativa aumentou de novo, houve outra frustração. Os sistemas não atingiram o que se esperava e a IA entrou no que a gente chama de inverno da inteligência artificial. Então, de novo, muito corte de financiamento, muita gente se afastou da área, tá? Por conta das maluquices que estavam propondo que não conseguiam atingir, que não conseguiam fazer acontecer. Aí de 86 para frente, o mundo começou a mudar. As redes neurais começaram a voltar, com dificuldades, mas voltaram. Tá? Existiam métodos mais interessantes para treinar essas redes neurais, novos modelos de redes. Elas começaram a rivalizar com esses sistemas que usavam regras para resolver problemas. Isso é muito importante, né? Porque elas aprendiam de uma maneira diferente. De 87 até os tempos atuais,
o paradigma mudou. Então a gente parou de tentar resolver problemas pequenos para tentar resolver problemas reais. A gente parou de filosofar sobre o que é inteligência e passou a usar na prática esses sistemas para fazer as coisas funcionarem, né? A gente foi atrás de resultados experimentais. O aprendizado de máquinas chegou com força, o aprendizado automático. A gente passou a ter conjunto de dados que a gente usa para avaliar os nossos sistemas. Então imaginem comigo, tem vários tradutores automáticos no mercado. Como é que você sabe quem é o melhor? Então você pega um conjunto de traduções oficial aí que todo mundo usa e roda todos os sistemas e compara eles. Quem foi melhor? Tá? Então a gente começou a fazer isso de uma maneira mais sistemática, mais robusta, com métricas de avaliação mais interessantes. O que aconteceu foi um resultado interessante. A área da IA, que era muito fragmentada, se reunificou. As pessoas vieram de volta para esse campo. Então a gente teve esses invernos na IA, os cortes de financiamento. Esse novo olhar trouxe todo mundo de volta. Tá? Para vocês terem uma ideia do que o aprendizado de máquina é capaz de fazer, vou trazer um exemplo clássico aqui. Todo mundo que já fez um curso de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, já viu esse exemplo. Lá em 97, um pesquisador famoso chamado Tom Mitchell lançou um livro que é considerado um dos principais marcos aí na inteligência artificial, o livro de aprendizado de máquina. Ele brincava com a seguinte ideia. Uma coisa é a gente fazer um sistema, ir lá e manualmente dizer assim, se não tiver muito calor, não tiver ventando, eu vou jogar tênis. Então essa é uma abordagem para fazer um sistema inteligente. O humano foi lá e fez isso. Outra coisa é deixar a máquina descobrir. Então eu tabelo todos os meus dias. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo clássico dele. Ó. Dia 1, D1. A aparência estava ensolarada, a temperatura estava alta, alta umidade, vento fraco. No dia 1 eu joguei tênis? Não. Eu faço como se fosse uma agenda, um diário dos meus dias. No dia 2, também, só que o vento estava forte, eu não joguei. No dia 3, estava nublado, vento fraco, eu joguei tênis. Registrei 14 dias da minha rotina. Em vez de eu criar as regras para desenvolver o sistema, eu mando a máquina aprender as regras. Será que é possível? Então, o aprendizado de máquina, ele tenta fazer isso. O que a gente aprende olhando para essa tabela, uma técnica de aprendizado de máquina é essa. Ó. É como se fosse um fluxograma. Isso a gente chama oficialmente de árvore de decisão. Então, eu olho lá para a raiz da árvore, para o nozinho que está lá em cima, né? Eu sei, vocês estão achando estranho, né? A raiz não fica em cima, professor, fica embaixo. Só que na computação a gente faz umas inversões às vezes assim. Não vale a pena entrar muito no motivo para isso, mas só para vocês entenderem por que eu chamo de raiz, tá? Então esse nó lá em cima, ele fala assim, como está a aparência? Então se eu pegar o raminho da esquerda dessa árvore, se estiver ensolarado, eu tenho que olhar a umidade. Se a umidade estiver alta, eu não vou jogar tênis. Se a umidade estiver normal, eu vou. Se eu olhar o tempo e ele estiver nublado, eu vou jogar tênis. E assim por diante. Isso foi aprendido automaticamente. Não é interessante isso? A máquina tem o poder de aprender essas coisas? Isso é uma representação que a gente chama de simbólica. A gente usa símbolos. É possível para a gente, ser humano, olhar para aquilo e entender o que está acontecendo ali. Nem todo aprendizado de máquina é assim. Logo em seguida a gente vai ter uma explicação só sobre isso, que é muito interessante, tá? Bom, de 2001 para cá surgiu o que a gente chama de Big Data. Grande quantidade de dados. A web estava explodindo aí, no auge da sua popularidade, né? Até hoje, tá? Muitos dados em muitos formatos, texto, áudio, imagem. O poder computacional começou a aumentar bastante, a baratear. O aprendizado de máquina se consolidou, muito interesse comercial. Aconteceu aí em 2011 uma coisa muito interessante. A IBM inscreveu um sistema seu, o famoso IBM Watson, num show do milhão americano que eles têm, que é o Jeopardy. E o sistema venceu campeões humanos, usando muito conhecimento, muita inferência e probabilidade. Então isso foi um marco na história recente, o sistema vencer esse tipo de coisa. Tá? Surgiram as redes neurais profundas. Vocês já ouviram falar do termo Deep Learning? Aprendizado profundo? Então, só para esclarecer, né? Eu falei para vocês que a inteligência artificial é uma área grande. Dentro da inteligência artificial tem o aprendizado de máquina. É importante a gente falar isso porque muita gente não sabe que aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial. Dentro do aprendizado de máquina existe essa linha que a gente chama de aprendizado profundo ou Deep Learning. Quem gosta de falar o termo em inglês, tá? Alguns exemplos muito rápidos. Vou tentar usar a melhor metáfora que eu conheço para explicar esses modelos para vocês. Por que ele é considerado profundo? Porque ele tem várias camadas de processamento. Em geral, o Deep Learning é usado para descrever redes neurais artificiais. Então, eu tenho várias e várias camadas de neurônios processando o meu sinal para me dar um resultado. Isso que vocês estão vendo é um modelo profundo que a gente chama de redes convolucionais. Ela é muito usada para processamento espacial, processamento de imagens e coisas assim. A melhor metáfora que eu conheço para explicar a rede convolucional é a da fotografia. É como se você tivesse uma grande imagem e essa rede fosse tirando fotos de pedaços importantes da sua imagem e tomando decisões com base nessas fotos que ela vai tirando. Tá?
Estou explicando de maneira super simplificada. Meus colegas vão explicar em mais detalhe isso depois para vocês. Tá? Outro modelo interessante é a rede profunda recorrente, em que ela gosta de sequência de dados. Então, imaginem um texto. Vocês querem ler um texto e saber se ele fala bem ou fala mal de um assunto. Um texto é uma sequência de palavras e símbolos, não é? A rede recorrente é essa rede que consegue ler de maneira recorrente uma palavra por vez e ir acumulando esse significado para tomar uma decisão. Então, ela não pega, que nem a rede convolucional, uma imagem inteira e vai processando. Ela pega uma palavra de cada vez e vai rodando sem parar até processar toda a entrada. Outro modelo de rede profunda que fez muito sucesso na inteligência artificial. E aqui talvez esteja o mais famoso de todos, né? Os famosos transformers. Alguns traduzem por transformadores, mas a gente chama eles de transformers. São pilhas e pilhas de redes neurais. Vocês podem ver que eles têm dois lados ali, o lado dos codificadores em verdinho e o lado dos decodificadores em vermelho. É uma tecnologia que surgiu na tradução automática. Então, você dá uma frase em inglês, por exemplo, essas pilhas, essa sequência de redes neurais vai processando a frase, tentando aprender o seu conteúdo, e aí vem os decodificadores, que pegam esse conteúdo aprendido e decodificam, geram na outra língua a resposta. Tá? Por que esse modelo fez tanto sucesso? Por alguns motivos. Porque essas redes neurais que ele usa são mais espertinhas que as redes neurais que a gente usava até então. Elas sabem prestar atenção no que é mais importante. Então, se eu estou traduzindo uma frase para outra, do inglês para o português, algumas palavras têm mais peso, elas influenciam mais a tradução, ou como você escolher alguns termos, do que outras. As redes neurais conseguiam prestar atenção nisso. Então, elas fazem a modelagem de atenção. A gente treina essas redes neurais em grandes quantidades de dados. Já falei isso hoje aqui, né? Quando eu falei do chat GPT. A gente treina em grandes quantidades de dados, a gente faz o que a gente chama de pré-treino, um treino inicial. E aí a gente pode usar daquele jeito, ou a gente pode ajustar aquela rede para uma tarefa específica, para deixá-la melhor ainda. Então é como se eu ensinasse alguém a ler, e aí eu falo assim, agora que você já sabe ler no geral, eu vou ensinar você a interpretar bula de remédio, que é uma leitura mais difícil. E aí você faz um ajuste da leitura para ela ser melhor nessa tarefa. Isso foi uma revolução na área. Você conseguiu utilizar um treinamento básico igual, fazer um pré-treino e só ajustar depois para suas tarefas. A maior parte das tarefas teve resultados muito melhores, causou um impacto enorme usar essa tecnologia. O GPT, ChatGPT e companhia, o que está por trás deles é isso daqui. Então, o ChatGPT ele usa a pilha de decodificadores do Transformers. Ele nem usa os codificadores. Tá? Os tradutores automáticos modernos que usam redes neurais estão usando isso daqui. Então, é uma tecnologia super de ponta. Então, vocês podem pensar assim, professor, vale a pena estudar isso então? Sim, se você quer entrar na área de IA e quer estar na fronteira do conhecimento, eu diria que você tem que começar por essas redes neurais profundas. Aqui a gente não vai ter tempo de abrir essas caixinhas e mostrar tudo isso funcionando, mas tem materiais muito interessantes, muito didáticos, tá? Para vocês entenderem melhor como isso funciona. Olha lá, em 2011, usando essas redes profundas, o sistema AlphaGo venceu um campeão humano de Go, um jogo que era considerado quase impossível da máquina ir bem, usando essa modelagem profunda de aprendizado. Tá? Uma coisa que aconteceu mais recentemente foi a entrada das empresas na inteligência artificial. Elas passaram a trabalhar em conjunto com as universidades, vários pesquisadores das universidades foram para as empresas, e muita coisa começou a nascer disso, porque as empresas tinham mais dinheiro, mais recurso computacional para rodar, às vezes mais dados, surgiram aplicações surpreendentes via vídeo, por exemplo, o ChatGPT, e começa a surgir um medo de um novo inverno da inteligência artificial. As pessoas têm medo das pessoas estarem com muitas expectativas. Todo mundo que usou o ChatGPT aqui deve ter ficado maravilhado, né? Então, as pessoas têm um pouco de medo, os pesquisadores têm medo disso causar um novo inverno, uma nova frustração. Só que tudo isso tem um outro lado também. Tudo isso é maravilhoso, as empresas investindo dinheiro, as universidades trabalhando juntas nisso. Só que a gente está altamente dependente do poder computacional e da quantidade de dados para esses sistemas serem bem treinados e funcionarem direito. Tá? Como a gente já comentou aqui, o professor Paulo falou antes, as pessoas têm muito medo do mau uso da tecnologia. Aí a gente pensa assim, isso não acontece, a gente só vai usar para o bem. Vou dar alguns rápidos exemplos, a gente vê isso na mídia toda semana, né? Os incidentes com inteligência artificial estão aumentando. Então, por exemplo, a gente sabe que esses sistemas que processam imagem, fazem reconhecimento do rosto da pessoa, funcionam melhor para homens brancos. Você começou a fugir disso e ele começa a errar. E isso pode ser usado para situações terríveis. Pessoas sendo presas injustamente, sendo acusadas de terem cometido crimes que não cometeram. Tá? E vários outros casos assim. Teve casos de grandes empresas que começaram a usar a IA, especificamente isso que a gente chama de IA gerativa, como o ChatGPT, que é capaz de gerar coisa,
para fazer análise de currículo. Então, por exemplo, você pega uma grande empresa como Google, como Amazon, deve receber milhares de currículos quando eles abrem uma vaga de empresa. Como é que você seleciona quem é o melhor currículo? Eles tentaram usar a inteligência artificial. O que aconteceu? A inteligência artificial começou a escolher homens brancos para ocupar os cargos, porque tinha muito viés nos dados e ele deixava de lado mulheres, ou pessoas de outras etnias e assim por diante. Tá? Algumas empresas logo abriram mão de usar isso e voltaram o humano no processo. A gente sofre de um mal aqui, gente, que é o seguinte: esses algoritmos de aprendizado de máquina, eles ficaram tão bons que eles aprenderam até a parte ruim da humanidade. Então, eles se baseiam em dados. A gente está usando a web como fonte de dados. E na web tem de tudo. Tem muita coisa boa e tem todo o nosso lado ruim da humanidade. Misoginia, homofobia, transfobia, discurso de ódio, racismo. Vocês já ouviram o caso famoso do robozinho da Microsoft que depois de uns dias aprendendo da web virou nazista? Tá? Aí você fala assim, o sistema errou. Será que o sistema errou? Ou fomos nós que erramos ao produzir aquele conjunto de dados? Então a gente não sabe a resposta para isso ainda, como melhorar isso. Será que é o caso da gente melhorar o algoritmo de aprendizado para fazê-lo conseguir filtrar isso e não aprender daquilo? Mas como identifica isso? Vocês sabem como é que o ChatGPT identifica isso? Ele teve todo um treinamento especial para detectar todo esse tipo de discurso horrendo da humanidade. Você fala, nossa, que bom, né? Então, e ele filtra mesmo. Se vocês já tentaram falar coisas erradas com o ChatGPT, ele vai te podar, na maior parte das vezes, pelo menos. Acontece, gente, que ele contratou as empresas, a OpenAI que lançou o ChatGPT, terceirizou o trabalho de pegar uma base de dados e rotular como discurso de ódio e não discurso de ódio para o sistema poder aprender a diferenciar uma coisa da outra. Essa empresa que subcontratou pessoas do Quênia, pagando $2 a hora de trabalho, e um trabalho extremamente difícil, de ficar o dia inteiro lendo discurso de ódio e rotulando, dizendo o que era ou não era discurso de ódio. Então teve bastante exploração humana por trás disso. Então veja como a IA ainda precisa melhorar, tá? Em vários aspectos. Deepfake, nossa senhora, temos um monte de exemplo na mídia todo dia de deepfake, né? De você criar imagens e áudios que não são da pessoa, sendo usados para o mal. As eleições, isso se fala disso o tempo todo, desde as eleições americanas, brasileiras, de outros países, de propaganda direcionada, de deepfake sendo usado para convencer as pessoas. A geração de desinformação tem acontecido bastante, principalmente usando esses grandes modelos de língua. Então, gente, as pessoas têm razão em estarem preocupadas com o uso da IA. Tá? Tem muita discussão de regulação da inteligência artificial, não é à toa. Tem bastante coisa acontecendo aí. Recentemente, 2 ou 3 semanas atrás, foi aprovada a primeira resolução mundial da ONU sobre o que a IA deveria fazer. Então, depois vocês podem buscar isso, essa resolução, e fala coisas super interessantes. Assim. O óbvio mais interessante, alguém precisava falar isso oficialmente. Ela falava assim, não use um sistema de IA para separar pessoas por gênero, por cor, por credo. Tá? E vejam que engraçado, parece tão óbvio isso para a gente, né? Mas quando vocês olham a votação da ONU, teve muita gente que se absteve e muita gente que foi contra uma resolução desse tipo. Então vejam como é uma questão mal resolvida para a humanidade isso ainda. Tá? A gente está aprendendo muito. Se vocês puserem resolução da ONU no Google, vocês vão achar milhares de notícias sobre isso. Isso é bem fresquinho. Tá? Existe um balanço anual sobre a IA que a Universidade de Stanford produz. Eu trouxe só alguns resultados que eles trouxeram no fim de 2023. Eles fazem isso uma vez por ano. Então eles falam assim, o que aconteceu recentemente na IA? As grandes empresas chegaram no cenário, os conjuntos de dados que a gente usa para avaliar os sistemas estão saturando, ou seja, os sistemas estão indo muito bem nesses dados. Os dados já não nos ajudam a separar um sistema bom de um ruim, a gente tem que melhorar o conjunto de dados. A IA tem ajudado no progresso científico, na investigação de novos medicamentos, melhorando os processos matemáticos. O número de incidentes com IA, esse tipo de coisa que eu acabei de mostrar, aumentou muito, muito, muito. Temos que nos preocupar com isso. As questões éticas saíram da abstração, chegaram no concreto. A gente discute ética em IA faz muito tempo, mas sempre era uma coisa meio abstrata. A gente não via esses problemas éticos acontecendo em avalanche como eles estão acontecendo hoje. Tá? A gente está muito preocupado em conseguir explicar as decisões que a IA toma. Então, uma rede neural profunda falou que aquilo que eu dei para ela é uma fake news. Por que ela tomou essa decisão? Eu quero entender o motivo. E muitos métodos de aprendizado que a máquina usa não tem essa capacidade de explicar. Então a gente tem buscado alternativas para tentar fazer isso acontecer. Tá? Houve um interesse público grande, muita gente da IA está discutindo a regulação da IA, o que pode ser feito, o que não pode, quem é o culpado. Os impactos ambientais estão surgindo aí com força. Então a gente sabe que para treinar um grande modelo de língua como o ChatGPT vai muita energia, a pegada de carbono disso é muito alta. Dá para ser mais barato? Tá?
E o que o futuro nos reserva? Então é muito difícil prever o futuro na IA, e a história mostra isso pra gente. Então aqui eu trouxe algumas frases que a gente já falou na inteligência artificial. Muita gente falou assim, ó, conhecimento é o caminho, época dos temas especialistas. Não, 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 são as probabilidades, métodos bayesianos. Vocês lembram do teorema de Bayes? Tem gente que tinha pesadelo com o teorema de Bayes, né? A gente usa muito na inteligência artificial. Não, nada disso, vamos usar aprendizado de máquina. Mas aprendizado de máquina a gente não sabe o que ele faz, ele não é sólido. A gente já sabe que tem técnicas muito sólidas aí, né? O caminho são os modelos neurais, mas eles não são explicáveis. Poxa, temos algumas alternativas já hoje para tentar explicar esses modelos. Ainda são limitados, mas temos. O que a gente fala hoje é isso, né? Os grandes modelos de língua são o caminho. A ChatGPT e companhia que vão resolver tudo. Será? A gente já errou tanto na história da IA, nas nossas previsões, tá? Eu vou fazer uma tentativa de futuro. Daqui uns 10 anos vocês podem me cobrar, tá? Eu acho, de fato, que os grandes modelos de língua vieram para ficar. Eles são talvez um primeiro passo para o que a gente chama de IA forte ou IA geral, que consegue resolver problemas variadíssimos, sem ser especificamente treinado para cada problema. A gente vai começar a fazer hibridização de técnicas, então vincular, por exemplo, aos modelos de língua, conhecimento simbólico especializado ou estatística. E as abordagens multimodais também têm se mostrado muito importantes. Multimodal no sentido de que lê mais de uma modalidade de entrada. Então não é só texto, é imagem, é vídeo, é áudio. A gente já está vendo esse movimento acontecer na área. Tá? Eu acho que essas coisas vão se intensificar logo, logo.